Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A partir de agora, dois assuntos importantíssimos: operações a termo e aluguel de ações. São duas estratégias que você, enquanto investidor da Bolsa, pode adotar para alavancar os seus ganhos. O que é alavancar os ganhos? É aumentar o seu ganho, aumentar a sua rentabilidade, ser mais arrojado, ser um pouco mais agressivo. Somente pessoas mais arrojadas normalmente fazem este tipo de operação, porque, como nós vamos ver, são operações um pouco mais agressivas e que tendem a buscar rentabilidades maiores. Claro que sempre quando você busca uma rentabilidade maior, você se expõe também a um risco maior, tá bom? Bom, para começar falando sobre o mercado a termo, convidamos aqui um especialista no assunto, nosso colega Caio Pérez, que vai falar mais sobre como funcionam essas operações, como fazer uma operação a termo, quais as principais vantagens, quais os riscos que devem ser observados, enfim, como são estruturadas de fato essas operações no dia a dia. Vamos ver o que ele fala sobre esse assunto. Pessoal, vamos falar agora do mercado a termo. Ele nada mais é que a compra de ações com prazo para pagar. Você pode escolher em quantos dias você vai pagar a sua ação, de 15 até 999 dias. Quanto mais dias você quiser, mais juros virão embutidos na sua compra. Ou seja, você compra ações hoje, vem os juros embutido e você sabe quando terá que pagar. Assim como você faz compras no cartão de crédito. Da mesma forma, você compra e sabe que tem uma data futura para pagar. A maior utilização do mercado a termo é para fazer alavancagem, que é quando você tem uma carteira de ações, por exemplo, de 50 mil reais, e compra uma outra carteira a termo de mais 50 mil reais. Ou seja, você tem uma exposição total de 100 mil reais. Então, se o mercado de ações sobe, você vai estar ganhando mais agressivamente, e se o mercado cai, você vai estar perdendo também de forma mais agressiva. Outra utilização que existe no mercado a termo é para você liberar o dinheiro que está preso em ações. Então você está investindo em ações hoje, você pode vender as suas ações e recomprar as mesmas ações a termo. Dessa forma, o dinheiro vai ficar em caixa disponível para você utilizar de outra forma. Agora que você já conhece o mercado a termo, aproveite também essa excelente ferramenta. Bom, vimos aí então o vídeo do Caio explicando um pouco melhor como é que é o funcionamento desse mercado a termo, um mercado bastante dinâmico, um mercado bastante agressivo, arrojado, mas que pode oferecer boas oportunidades de negócios e de ganhos para você, investidor. Bom, o mercado a termo, então, como a gente viu, é uma estratégia altista que a gente chama. O que é uma estratégia altista? Quer dizer, eu só vou utilizar este tipo de estratégia se o mercado está numa tendência de alta, se as ações estão numa tendência de alta, se há perspectivas positivas para o mercado, neste momento, se há boas chances, claro que certeza a gente nunca tem, mas se há pelo menos boas chances da elevação dos preços dos papéis no curto prazo. As operações a termo normalmente são operações de curto prazo. A ideia não é buscar operações de longo prazo num termo, até porque ele se torna caro. Então são estratégias, são operações especulativas, onde você consegue em pouco tempo ganhar muitas vezes um bom dinheiro. Basicamente a operação se resume a você fazer uma compra de uma ação hoje na bolsa, você já recebe essa ação na sua carteira, você já tem os direitos inclusive sobre essa ação, se a ação pagar dividendos, juros, enfim, tudo nesse período você recebe, só que você só vai pagar essa ação que você comprou numa data futura. Então, na prática, o mercado a termo é você comprar uma ação a prazo. Eu quero muito comprar uma determinada ação, eu acredito muito na alta do mercado e desse papel, só que eu estou sem dinheiro agora. Eu terei dinheiro daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses para pagar essa operação. Então, a corretora, de certa forma, ela financia essa operação para você. Ou seja, a corretora vai até a bolsa, compra esta ação, deposita essa ação na sua conta, obviamente que ela fica bloqueada para venda durante esse período, mas ela deposita essa ação para que você tenha garantia, tenha certeza que vai recebê-la. Como eu falei, todos os direitos já passam a ser seus sobre esse papel.
inclusive dividendos e outros proventos. Se o preço da ação se valorizar, você já estará ganhando também. E na data futura combinada com a corretora, você vai pagar a ação. Tá? Então, digamos que eu comprei 100 mil reais em ações de uma determinada companhia via operação a termo. Essa operação de 100 mil, digamos que a gente combinou um prazo de 60 dias. Então, daqui a 2 meses, vence a operação e eu devo para a corretora nesse prazo 100 mil reais, mais o quê? Mais os juros. Sim, porque a corretora também é uma instituição de caridade para emprestar 100 mil reais para o cliente sem cobrar nada por isso. Então a corretora, ela adianta o dinheiro para o investidor, compra as ações, mas vai cobrar, claro, uma taxa de juros do seu investidor. Essa taxa de juros, gente, não é assim uma taxa muito alta. Às vezes as pessoas acham, quando eu falo em taxa de juros, que é uma taxa parecida com um cheque especial, por exemplo. Não, não é tudo isso, não. Não é esse exagero de taxa. É uma taxa normalmente muito próxima ao CDI. Então, a corretora apenas repassa para o seu cliente o custo do dinheiro que ela tem através da captação via CDI, tá? Então, uma operação, como eu falei, a prazo. É como se você fosse comprar um bem, um objeto, num cartão de crédito. Você compra hoje para pagar numa data futura, com o detalhe que você vai pagar uma pequena taxa de juros, né, por esse prazo que vai transcorrer. O investidor, como eu falei, ele passa a ter todos os direitos sobre o ativo. Então, a partir do momento que você comprou a ação, mesmo que você ainda não tenha pago esta ação, ou seja, ela está numa operação a termo pelos próximos 60 dias, durante esse período você já passa a ter todos os direitos sobre aquela ação como se ela já fosse sua. Tá? Qual é o preço que eu pago numa operação a termo? É o preço do mercado à vista dessa ação e mais a taxa de juros, portanto. Então, se a ação no mercado está valendo R$50, a taxa de juros que a corretora me cobra para esses 2 meses, digamos assim, que equivale a R$1 por ação. Então, nesse caso, em vez de pagar R$50 pela ação, eu vou pagar R$51 por esta ação. Vocês vão dizer, professor, mas espera aí, por que alguém vai pagar R$51 por uma ação que vale 50 na bolsa? 50 ela vale hoje, à vista, agora, se eu pagar. Eu estou comprando a mesma ação, mas para pagar daqui a 2 meses. Se eu vou pagar daqui a 2 meses, obviamente que é justo eu pagar mais do que os R$50. Então, para quem vai pagar hoje é 50, para quem quer pagar a prazo é 51. Essa é a lógica. Ah, mas como é que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio então? Imagine que daqui a 2 meses essa ação esteja valendo R$55. Se esta ação está valendo R$55, você ganhou 4. Por quê? Que você comprou uma ação a 51 e vai vendê-la no mercado a 55. Veja, deixou de ganhar R$1, ganhou um pouco menos, que foi o que você pagou pela taxa de juros, mas mesmo assim você ganhou R$4 em cima de um dinheiro que nem era seu. Você tomou um dinheiro da corretora emprestado. Então, é uma operação interessante, sim. Pode alavancar suas operações, pode alavancar os seus ganhos e pode ser uma boa estratégia para diversificar sua carteira, para dar uma apimentada, digamos assim, uma calibrada nas rentabilidades da sua carteira. Existe uma operação também que a gente chama aqui nessa operação de termo, que é a operação caixa. O que é uma operação caixa? A operação caixa é aquela em que o investidor tem uma determinada ação de uma determinada empresa, ele quer continuar investindo naquela empresa, ele quer continuar com a ação na sua carteira, ele acredita naquela empresa, mas ele está precisando de dinheiro. Então o que ele faz? Ele financia a própria ação que ele já tem. Ele vende essa ação num pregão através da sua corretora e no mesmo pregão recompra ela no mercado a termo. Então ele vende no mercado à vista e ele recompra no mercado a termo. Gente, é a mesma operação que você faria, por exemplo, se você tivesse um carro quitado e precisasse de um empréstimo. O que as pessoas fazem nesse caso? A pessoa pega, vai lá no banco, fala com o seu gerente e diz o seguinte, olha só, eu estou precisando de uma grana e eu sei que você tem uma taxa boa aí no refinanciamento de carro, eu quero refinanciar meu carro. O gerente vai olhar, vai verificar se o carro realmente está quitado. Se ele estiver devidamente quitado, em dia, Detran, tudo certinho, esse carro pode ser refinanciado. Então você financia um carro que já é seu, financia para você mesmo, tá? Então acaba que você levanta um dinheiro,
A partir daquele momento o carro fica alienado, ou seja, o carro não é mais seu enquanto você não terminar de pagá-lo e você vai ter o compromisso de todos os meses pagar uma prestação daquele financiamento. Tá? Essa é uma operação caixa que a gente faz no mercado de ações. Então eu já tenho ação na minha carteira, eu vendo e recompro essa ação no mesmo pregão, eu continuo com a ação na minha carteira, só que agora estou devendo ela, vou ter que pagar novamente para a corretora aquela ação. A operação a termo, então, pode alavancar os ganhos do especulador. É uma operação que, claro, como tem riscos e você está alavancada, ela precisa ter um depósito de margem. O que é a margem? É uma garantia que deve ser depositada para que, se a operação der errado, se eventualmente o cliente perder dinheiro nessa operação, a corretora tenha de onde tomar o prejuízo, né? Para não correr o risco, de repente, a pessoa perder um dinheiro e depois não ter condições de honrar, né, de cumprir com o pagamento daquele prejuízo que ela teve. Então, para a corretora não ficar com esse prejuízo, como ela tem que honrar a operação lá na bolsa, ela exige que o cliente dela deposite margem de garantia. Tá? A margem de garantia, gente, depende da operação. Ações mais voláteis e menos líquidas exigem margens maiores, até 80%, 90% do valor. Desculpa. E ações mais líquidas e menos voláteis exigem margens menores, né, em torno de 20% a 30% do valor da operação. Tá? Então, depende da ação que você vai comprar, a margem exigida pode ser maior ou menor, dependendo da liquidez e da volatilidade do ativo. Outra coisa, quaisquer ações podem ser negociadas via operação a termo? Sim, quaisquer. Só que lembra que eu falei que algumas têm uma exigência de depósito de margem de garantia maior do que outras, mas em tese quaisquer papéis, menos, né, aqueles famosos micos que a gente fala que tem na bolsa, que são ações pouco líquidas, problemáticas de empresas, elas podem ser compradas a termo, só que elas vão exigir uma margem obviamente muito alta, chega a ser 90% em algumas situações o depósito da margem de garantia. Tá bom? Então vejam que é uma operação super simples, fácil de fazer, né? Não tem grandes mistérios, basta você pegar o telefone, ligar para o seu assessor de investimentos e dizer, eu quero fazer uma operação no mercado a termo. Ah, qual a ação que você quer termar? Aí ele vai verificar lá qual é a ação, quanto precisa de margem, qual é a taxa que a corretora está cobrando, se você der ok autorizar por telefone mesmo, fecha a operação. E aí deixa correr a operação. Aí vocês vão dizer, professor, mas veja o seguinte, se eu fiz um termo para 60 dias, para 2 meses, né? E por alguma razão, por exemplo, porque o preço da ação já subiu bastante, eu quero liquidar essa operação antes do prazo, antes dos 60 dias. Eu posso? Pode, sem problema nenhum. A qualquer momento, a partir do 4º dia dessa operação, você pode liquidar ela, mesmo que antecipadamente, mesmo fora do prazo de vencimento. Detalhe, a taxa de juros é combinada no momento que o negócio é fechado, ou seja, o preço dessa ação lá nos 60 dias, ou o preço dessa ação antes dos 60 dias, é o mesmo. Vocês já combinaram que essa ação vale R$ 51 nesse termo. Então, esse preço não vai ter mudança. Se você fez um termo para 60 dias e vai sair do termo com 30 dias, vai pagar a taxa de juros de 60 dias. Tá? Esse é o único porém que eu quero chamar a sua atenção. Tá bom? Então, esta operação a termo. Existe uma outra operação bastante interessante no mercado e um tanto especulativa que chama-se aluguel de ações. Por que a gente faz um aluguel de ações? Basicamente, você pode fazer aluguel para várias situações. Por exemplo, para votar numa assembleia, para ter uma garantia na sua carteira, ou então para vender ações e ficar vendido. Tá? Como assim, professor, ficar vendido? Lembra que lá no mercado de futuros eu falei que você pode entrar comprado e vendido com a mesma facilidade nos contratos futuros? Pois é, nas ações não é tão simples. Para você poder vender uma ação, você precisa ter ação na sua carteira. Ah, mas como é que eu vou vender então se eu não tenho ação na minha carteira? Arrumamos uma solução para isso. Você vai e empresta essa ação de alguém. Então, por exemplo, imagine que eu esteja acreditando num cenário negativo para as ações, sei lá, da Natura Cosméticos. Eu acho que as ações vão cair, o cenário não é bom, a concorrência internacional é grande, eu fiz um valuation da empresa que eu vi que não é positivo, eu fiz um comparativo com os números que a empresa apresentou nos últimos balanços e eu vi que a empresa está deteriorando, ou seja, resumindo a história, eu acho que essas ações vão cair. Nada sinaliza
que esses papéis vão subir, tudo sinaliza para uma baixa. O que eu faço? Eu entro vendido nos papéis. Tá? Eu olhei o gráfico, por exemplo, também posso utilizar para vender os papéis. Geralmente a gente usa gráficos mais para fazer esse tipo de operação. Então o que eu faço? Eu entro vendido. Eu vendo uma ação que eu não tenho, nesse exemplo que eu dei Natura, tá? Para recomprá-la numa data futura. Mas como eu posso vender algo que eu não tenho? Eu preciso entregar essa ação quando eu vendo ela. Sim, justamente por isso que existe o aluguel. Então eu vendo uma ação que eu não tenho na minha carteira, mas que algum investidor tenha e que esteja disposto a me emprestá-la. Eu vou lá e pego essa ação emprestada e aí sim eu vendo ela no pregão e eu entrego ela para quem comprar. E a partir daquele momento eu passo a ganhar dinheiro com a queda das ações. Quanto mais essa ação cair no pregão da bolsa, quanto mais ela perder preço, melhor, porque é aí que eu vou ganhar dinheiro. Então imagina que eu vendi uma ação a R$30 e agora ela está valendo 25. Ganhei R$5 por ação. Mesma coisa que eu ganharia se eu comprasse ela por 25 e ela fosse a 30. Perceberam? Claro que eu preciso pagar uma taxa por esse empréstimo. Qual é essa taxa? Existe uma taxinha que a CBLC cobra, tá? Que é uma taxa, uma espécie de emolumento, né? Essa é uma taxa para formalizar a operação, mas existe a taxa do aluguel em si. Quem define o preço do aluguel são os próprios investidores que colocam suas ações lá para alugar. Se você é investidor, se você é cliente da XP, por exemplo, e tem ações na sua carteira, você pode colocar essas ações disponíveis para aluguel. Se aparecer alguém lá no BTC, que é o sistema lá da CBLC que gerencia esse aluguel de ações, a XP vai entregar essas ações para essa pessoa com a promessa de devolução numa data futura e você passa a receber uma remuneração de aluguel por isso. Tá? Então, vender ações alugadas e pagar uma taxa por esse empréstimo e o intuito é recomprar essas ações numa data futura. Essa é a lógica da operação de aluguel de ações. Tá? Claro que a operação também tem que ser garantida com depósito de margem, então você precisa ter depósito ou em dinheiro, ou em ativos de renda fixa, ou em ações, enfim, precisa ter algum ativo que seja aceito como garantia. Tá? Essa margem de garantia varia de acordo com o ativo que você vai operar. A taxa do aluguel também varia de acordo com o ativo que você vai operar. Ações mais líquidas e menos voláteis normalmente têm taxas de aluguel pequenas. Ações pouco líquidas, muito voláteis, tendem a ter taxas de aluguéis bem mais altas. Tá? O valor do aluguel, como é que ele é fixado? Ele é fixado pelo doador do ativo, tá? Como eu falei. Então, quem é o dono da ação, quem colocou a ação lá para alugar, é quem fixa esse aluguel, quem diz quanto quer ganhar. Essas taxas variam aí de 0,5% a 10%, 15%, até 30% ao ano, dependendo do ativo. Papéis muito líquidos, geralmente é menos de 5% ao ano. E lembrar também que todos os direitos sobre o papel permanecem com o doador. Quem é o doador? O dono da ação. Então, se eu sou dono da ação, eu coloquei a ação lá para ser alugada, enquanto ela não for alugada, eu não ganho nada, mas também não perco nada. O dia que alguém toma ela alugada no BTC, eu passo a ganhar aluguel. Tá? Só que mesmo ganhando o aluguel dessa ação, ainda assim eu continuarei ganhando todos os direitos sobre esse papel. Então, se a empresa pagar juros, dividendos, se a empresa fizer, por exemplo, splits, enfim, quaisquer desses processos, todos eles são de direito do investidor, do doador da ação que a gente fala, que é o proprietário da ação. Agora, tem um único direito, atenção, tem um único direito que passa a ser da pessoa que comprou essas ações e não do doador, tá? É o direito ao voto. Então, esse direito, se eu tenho ações na minha carteira que são ordinárias, eu tenho direito ao voto na Assembleia, né? Se eu pegar essa ação e alugar, emprestar essa ação para alguém, eu também passo a essa pessoa, a esse alguém, o direito ao voto. Eu abro mão, a partir daquele momento, do direito ao voto. Tá? Então, o direito ao voto, ele, em algumas situações, pode ser muito importante e precisa ser levado em conta, né, essa hipótese, porque realmente o voto passa a ser de outra pessoa a partir do momento em que essa ação foi alugada. Tá? Então é importante vocês terem essa consciência e lembrarem-se desse detalhe quando forem fazer um aluguel de ações. Se for uma ação preferencial,
não tem problema nenhum, porque afinal de contas ela não tem direito ao voto. Tá bom? Então, uma operação, como eu falei, também agressiva, estratégica, precisa ser feita com muito cuidado, mas pode ser lucrativa, pode ser interessante, principalmente para especuladores. Uma operação para fazer em curtos prazos, né? Um dia, uma semana, 10 dias, 15 dias, e não para ficar posicionado, vendido num papel. O mercado, às vezes, ele cai com muita força, cai rápido, mas depois ele volta a subir. Então, é importante você não ficar posicionado equivocadamente, alugado num determinado papel. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui então com essa aula, espero que tenham gostado aí das duas operações e estratégias que eu mostrei aqui, a operação a termo e aluguel de ações, né, que são bastante interessantes para alavancar de fato os ganhos aí das suas carteiras, tá? Na próxima aula eu voltarei falando sobre estratégias, né, mostrando a importância de se ter estratégias e como devem ser utilizadas estratégias no dia a dia, seguindo, claro, as tendências do mercado. Valeu? Obrigado pela sua paciência.